Steel frame vale a pena ou não vale? A maioria das pessoas está fazendo a pergunta errada, porque a maioria dos problemas não vem do sistema construtivo, vem do mau projeto. Vamos entender aqui um pouquinho se o steel frame ele vale a pena, se não vale, se é melhor construir em alvenaria, se é melhor em steel frame. O steel frame, na verdade, lá nos Estados Unidos é conhecido como wood frame, não é steel frame. E lá nos Estados Unidos ele ficou muito forte depois da Segunda Guerra Mundial. Então esse sistema, ele usa como forma estrutural o aço galvanizado. E esse sistema ele veio para o Brasil por volta da década de 90 ali, mas ele está estourado agora. Todo mundo está querendo construir em steel frame. E calma que a gente vai analisar aqui os prós e os contras. A maior vantagem do steel frame, com certeza, é a velocidade e a eficiência dessa obra, que são obras muito mais rápidas, que são construções secas, né, industrializadas, e reduz muito o tempo da obra e também o custo da mão de obra é reduzido também. Temos também a questão da sustentabilidade, que ela gera muito menos entulhos do que uma obra convencional em alvenaria, consome menos água e usa material reciclável. Então, em questão de sustentabilidade, o steel frame, sim, ele vai ganhar em relação à construção tradicional com tijolos. É uma estrutura pré-moldada, então a gente não vai ter aquele problema que eu vejo em muitas obras. Então, se você contrata uma mão de obra não qualificada para a construção tradicional de tijolos, pode ocorrer muitas barrigas, que a gente fala, muitas curvaturas nas paredes. Então, parede torta mesmo. Então, quando a mão de obra não é qualificada, o pessoal não tem preocupação com o prumo da parede. As paredes em alvenaria, elas ficam super tortas. Isso não acontece no steel frame. E a facilidade para instalação elétrica, hidráulica, para passar conduíte, para passar tubulações, é muito mais fácil no steel frame. É muito mais fácil e muito mais rápido. E aí a questão da desvantagem, que eu não vejo como uma desvantagem, que a parte inicial, né, ali da obra do steel frame, ela, comparado com a construção em alvenaria, ela tende a ser mais cara, porque ela precisa de uma mão de obra especializada. Você não vai contratar qualquer pessoa ali para fazer uma obra em steel frame, tem que ser mão de obra especializada, assim como teria que ser uma obra de alvenaria, teria que ser uma mão de obra especializada, mas as pessoas contratam qualquer pessoa e acabam, né, se frustrando, porque realmente acontece muitos erros em obra e por conta de mão de obra. Então, na verdade, isso não é uma desvantagem, né? Fica um pouco mais caro, mas ter a mão de obra especializada no steel frame vai garantir com que a sua obra não tenha problemas. Outra desvantagem é que a aceitação cultural, as pessoas não aceitam ainda o steel frame como deveriam, e as pessoas acham que a casa vai voar, que é uma casa frágil. E se você construir em steel frame e tem a intenção de vender essa casa depois, de morar nela e vender depois, você pode ter dificuldade de vender essa casa. E uma outra desvantagem, que é pegando o gancho aí da não aceitação cultural, é que se você entra em uma casa de steel frame, a primeira coisa que a pessoa faz é bater na parede, toque-toque, e vai sentir o toque-toque na parede. A parede de alvenaria, a gente não sente essa questão do oco, né? E a parede em steel frame, sim, ela é mais oca. Sim, o steel frame, ele é mais rápido, ele é mais limpo, ele gera menos entulho e isso é ótimo. Mas o steel frame, ele não é uma solução mágica. Então, se você está pensando em construir, reformar, se está pensando em fazer em steel frame ou alvenaria convencional, assiste esse vídeo até o final. Tanto o steel frame quanto uma obra em alvenaria, os dois precisam de uma coisa: um projeto bem feito. Ah, mas você está falando isso porque você é arquiteta. Não, eu estou falando isso porque para ter uma obra de qualidade, você precisa de um projeto de qualidade. Quando alguém me pergunta qual que é o sistema que eu indico a pessoa usar, primeiramente eu faço uma pesquisa do cliente mesmo, eu pesquiso o cliente. Eu começo perguntando como que você vive, você pretende viver nesse espaço por quanto tempo, qual é a sua rotina ideal,
qual é o nível de manutenção que você aceita, e eu não escolho o sistema construtivo primeiro. Primeiro eu analiso para depois fazer a escolha. Então a estratégia ela vem primeiro e o sistema construtivo, consequentemente, vem depois. Porque assim, construir não é sobre moda. Porque eu vivo falando aqui, tendência, cuidado com tendências. Existe aquela sedução pela novidade. Então tem muita gente querendo construir em steel frame e tudo mais. A gente tem que pensar na questão cultural também, né? Tanto da pessoa que vai viver no local, quanto se ela pretende vender aquele imóvel depois, ela sim pode ter dificuldade nessa venda depois. Então a gente precisa ser realista, não que o steel frame seja um método construtivo ruim, mas a gente precisa analisar a necessidade de cada cliente. E o erro mais caro, ele não vai aparecer ali na obra, ele vai aparecer depois que a obra está pronta, que você está vivendo naquele espaço, e você vai perceber que algo te incomoda. E aliás, eu falo muito isso no meu e-book, O Poder das Cores, porque a cor, ela é uma decisão estratégica, não é só estética. É uma programação emocional do espaço, e o sistema construtivo, ele também tem a mesma lógica, só que estrutural. Eu vou deixar o e-book aqui na descrição. Então, se você está pensando em obra nos próximos meses, reforma, construção, talvez a escolha mais importante não seja se você vai fazer em steel frame ou alvenaria. Talvez seja quem vai pensar isso com você. Então escolha um bom profissional que vai te orientar corretamente. Assista esse vídeo de novo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais informações sobre steel frame. Esse vídeo foi um vídeo mais curto mesmo, mas para instigar vocês. Então façam perguntas que eu vou responder, trazer alguns vídeos de respostas às perguntas. Nem todo cliente ele vai buscar um projeto autoral, né? Mas algumas decisões não se resolvem sozinhas. Então certas decisões a gente precisa falar com o profissional e definir qual que é a melhor situação para cada situação.